E se você descobrisse o segredo milenar que conquistou impérios sem exércitos? E se a comunicação mais poderosa fosse descoberta nos desertos do Egito? Imagine por um momento que você está diante das pirâmides de Gizé. Essa estrutura monumental que resistiu a mais de 4.500 anos não foi construída ao acaso. Cada bloco, cada ângulo, cada medida seguiu uma lógica matemática perfeita que ainda hoje impressiona engenheiros modernos. Mas aqui está o que poucos percebem. A mesma estrutura que sustenta essas maravilhas arquitetônicas pode revolucionar completamente sua capacidade de comunicação e persuasão. O método da pirâmide não é apenas uma técnica de apresentação. É um sistema de organização mental que os antigos mestres da retórica usavam para conquistar mentes e corações. Aristóteles estudou esses padrões. Os generais romanos os aplicaram em suas estratégias de guerra. E hoje, os maiores negociadores e líderes mundiais ainda se beneficiam dessa estrutura milenar. Mas por que essa abordagem é tão devastadoramente eficaz? A resposta está na forma como nosso cérebro processa informações. Quando você constrói sua mensagem como uma pirâmide, você está trabalhando em harmonia com a neurologia humana. Você começa pelo topo, a conclusão mais importante, e depois sustenta essa ideia com camadas progressivas de evidências e detalhes. Pense nos grandes discursos da história. Martin Luther King Jr. não começou dizendo: "Vou contar várias coisas interessantes." Ele abriu com: "Eu tenho um sonho." A conclusão, o impacto, a transformação. Depois, camada por camada, ele construiu os pilares que sustentavam essa visão. Churchill fez o mesmo quando disse: "Nunca iremos nos render." Primeiro a conclusão, depois as razões. A alta performance em comunicação não acontece por acidente. Ela é resultado de uma mentalidade disciplinada que entende que a atenção humana é o recurso mais escasso do mundo moderno. Cada segundo que você tem a atenção de alguém é precioso, e desperdiçar esses primeiros momentos com informações irrelevantes é como queimar ouro. O método da pirâmide transforma você em um arquiteto da persuasão. Você para de ser alguém que apenas transmite informações e se torna alguém que constrói monumentos mentais na mente de quem te escuta. Essa não é uma técnica superficial. É uma filosofia de comunicação que conecta você, com milhares de anos de sabedoria humana, sobre influência e impacto. Quando você domina essa estrutura, algo extraordinário acontece. Suas palavras ganham peso, suas ideias se tornam memoráveis e sua presença se torna magnética. Você não está apenas falando, você está esculpindo realidades na mente das pessoas. Se você já sentiu que suas ideias são poderosas, mas não conseguem causar o impacto que merecem, escreva "construir" nos comentários. Vamos descobrir juntos como transformar suas palavras em monumentos de persuasão. Como os antigos generais conquistavam batalhas antes de pisar no campo, existe um segredo que separava os generais vitoriosos dos derrotados ao longo da história. E não tem nada a ver com o tamanho dos exércitos ou a qualidade das armas. Tem tudo a ver com como eles estruturavam suas estratégias de comunicação antes mesmo de entrar em batalha. Aníbal, o estrategista cartaginês que aterrorizou Roma, nunca subestimou o poder da comunicação estruturada. Antes de cada confronto, ele não apenas planejava movimentos militares, ele planejava como comunicaria sua visão para seus soldados, seus aliados e até seus inimigos. Ele sabia que uma mensagem mal estruturada poderia causar mais dano que 1000 espadas. A genialidade de Aníbal estava em aplicar o que hoje conhecemos como método da pirâmide. Ele começava sempre com o resultado final desejado, a vitória, e depois construía camadas de estratégias, táticas e evidências que sustentavam essa conclusão. Seus soldados nunca entravam em batalha sem saber exatamente por que estavam lutando e como chegariam à vitória. Essa mesma estrutura mental que dominava campos de batalha pode dominar salas de reunião, apresentações e negociações modernas. Quando você aplica o método da pirâmide, você está se conectando com uma linhagem milenar de comunicadores que entendiam que a clareza é poder e que a confusão é a morte de qualquer objetivo. Mas aqui está o que poucos percebem. O verdadeiro poder dessa metodologia
não está apenas em organizar informações, está em criar uma experiência cognitiva para quem te escuta. Quando você estrutura sua mensagem em formato piramidal, você está guiando o cérebro da outra pessoa através de um caminho lógico irresistível. A alta performance em comunicação exige que você pense como um estrategista militar. Cada palavra é um soldado, cada frase é uma formação, e cada argumento é uma batalha que precisa ser vencida para conquistar o território mental da sua audiência. Generais amadores improvisam, generais mestres planejam cada movimento comunicativo. Os vikings tinham um conceito chamado berserker, guerreiros que entravam em transe de batalha. Mas o que poucos sabem é que antes desse transe, eles passavam horas estruturando mentalmente suas estratégias de combate. A espontaneidade na batalha só era possível porque a preparação era meticulosa. O mesmo princípio se aplica à comunicação de alta performance. Você pode parecer natural e espontâneo durante uma apresentação, mas essa naturalidade só é possível quando você tem uma estrutura sólida como rocha sustentando suas ideias. O método da pirâmide é essa rocha. Se você quer desenvolver uma mentalidade de estrategista em suas comunicações, escreva estratégia nos comentários e vamos juntos desvendar esses segredos milenares. Por que os mestres da alquimia medieval eram os verdadeiros magos da persuasão? Nos laboratórios escuros da Europa medieval, homens encapuzados manipulavam elementos misteriosos em busca da pedra filosofal. Mas aqui está o que os livros de história não contam. Esses alquimistas não eram apenas químicos primitivos, eram mestres da comunicação estruturada que influenciaram reis, papas e imperadores através de uma metodologia que hoje chamamos de método da pirâmide. Paracelso, o alquimista suíço que revolucionou a medicina medieval, tinha um segredo devastador. Ele estruturava cada argumento como uma fórmula química. Primeiro, ele apresentava a transformação final desejada, a cura, a solução, o resultado. Depois, camada por camada, ele revelava os elementos necessários para alcançar essa transformação. Essa abordagem era tão poderosa que reis abandonavam seus médicos pessoais para seguir os conselhos de Paracelso. Não era magia, era metodologia. Ele entendia que a mente humana processa informações como um processo alquímico. Você precisa dos ingredientes certos, na ordem certa, para criar a transformação desejada. Os alquimistas medievais descobriram algo que a neurociência moderna confirma. O cérebro humano funciona melhor quando recebe primeiro a conclusão e depois as evidências que a sustentam. Eles perceberam que quando você inverte essa ordem, começando pelos detalhes e construindo até a conclusão, você perde o poder de transformação. Mas aqui está onde a disciplina mental entra em cena. Aplicar o método da pirâmide exige que você tenha a coragem de ser direto, de ir direto ao ponto, de apresentar sua conclusão antes de se esconder atrás de justificativas. Isso requer uma mentalidade de alta performance que muitos não possuem. Nicolas Flamel, talvez o alquimista mais famoso da história, não se tornou lendário por transformar metal em ouro. Ele se tornou lendário por transformar pensamentos confusos em argumentos cristalinos. Seus manuscritos revelam uma obsessão com a estrutura. Cada parágrafo, cada seção, cada capítulo seguia uma lógica piramidal rigorosa. Essa mesma obsessão com a estrutura pode revolucionar sua capacidade de influência. Quando você domina o método da pirâmide, você se torna um alquimista moderno, alguém capaz de transformar ideias brutas em argumentos refinados, pensamentos dispersos em mensagens focalizadas e conversas comuns em momentos de verdadeira conexão. A diferença entre comunicadores medíocres e comunicadores de alta performance não está no talento natural. Está na disciplina de aplicar estruturas testadas pelo tempo. Os alquimistas medievais sabiam disso. Eles não confiavam na sorte ou na inspiração. Eles confiavam em métodos comprovados. Se você está pronto para transformar sua comunicação através de métodos milenares testados, escreva "transformar" nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa descobrir esses segredos. Como os grandes negociadores dos mercados de seda
conquistavam impérios sem exércitos. Nas rotas comerciais que conectavam Oriente e Ocidente, homens sem exércitos conquistavam impérios inteiros através de uma arma mais poderosa que qualquer espada: a comunicação estruturada. Esses mercadores da Rota da Seda desenvolveram técnicas de persuasão que ainda hoje dominam os maiores negócios do mundo. Ahmad ibn Rusta, o geógrafo persa do século X, documentou como esses negociadores estruturavam cada conversa como uma jornada cuidadosamente planejada. Eles nunca começavam falando sobre preços ou produtos. Começavam sempre com a visão final, a prosperidade mútua, o benefício compartilhado, a transformação que a parceria proporcionaria. Essa abordagem era devastadoramente eficaz, porque reconhecia uma verdade fundamental sobre a psicologia humana. As pessoas não compram produtos, compram resultados, e o método da pirâmide permite que você apresente esses resultados de forma irresistível, sustentando-os com camadas progressivas de evidências e benefícios. Os negociadores da Rota da Seda entendiam que a atenção é como ouro, extremamente valiosa e facilmente perdida. Por isso, eles desenvolveram o que hoje conhecemos como impacto piramidal. Nos primeiros segundos de qualquer negociação, eles já tinham plantado na mente do interlocutor a semente da transformação desejada. Mas aqui está o aspecto mais fascinante. Esses mestres da negociação não eram apenas comerciantes, eram psicólogos intuitivos que entendiam que toda comunicação eficaz deve seguir o fluxo natural do pensamento humano. Primeiro, o porquê, depois o como e, finalmente, o quê. A mentalidade de alta performance desses negociadores históricos pode ser aplicada em qualquer contexto moderno. Seja você um empreendedor apresentando uma ideia, um profissional buscando uma promoção ou alguém tentando influenciar uma decisão importante, o método da pirâmide transforma você em um arqueólogo das motivações humanas. Ibn Battuta, o explorador marroquino que viajou mais que Marco Polo, observou que os negociadores mais bem-sucedidos tinham uma característica comum: eles nunca desperdiçavam palavras. Cada frase tinha um propósito, cada argumento tinha uma posição estratégica na estrutura da conversa. Essa disciplina comunicativa não é um talento inato. É uma habilidade que pode ser desenvolvida através da prática consistente do método da pirâmide. Quando você domina essa estrutura, você se torna capaz de navegar por qualquer conversação com a confiança de um explorador experiente. A diferença entre quem consegue influenciar e quem apenas fala está na capacidade de estruturar pensamentos de forma que eles se tornem irresistíveis. Os grandes negociadores da história sabiam disso, e agora você também sabe. Escreva "conquistar" nos comentários se você está pronto para aplicar esses métodos milenares em suas próximas comunicações importantes.